As canetas emagrecedoras entregam perda de peso real, de 15 a 25% do peso corporal em menos de 2 anos. Mas sabe o que elas não entregam e que ninguém avisa antes de você começar a aplicar? Um corpo definido e sem flacidez. E é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. Se você está usando alguma caneta emagrecedora ou já usou e perdeu peso, hoje se olha no espelho e vê flacidez onde esperava ver um corpo dos sonhos, fique sabendo que é assim mesmo, tá? Assim como suas roupas que não servem mais, a sua pele também pode ficar desajustada a esse novo contorno corporal. Você não fez nada de errado, o medicamento fez o que prometeu. O problema que ninguém te contou é que depois da balança vem a flacidez de pele. Meu nome é Rafael Pacanaro, cirurgião plástico especializado no contorno corporal masculino. E neste vídeo eu vou mostrar como as canetas emagrecedoras funcionam no corpo do homem e por que ocorre essa flacidez depois da perda de peso. Também vamos falar quais são as regiões mais acometidas e quando a cirurgia é o passo lógico dessa jornada. No final desse vídeo também eu vou mostrar um caso de um paciente que perdeu 28 quilos com essas canetas emagrecedoras. Ele emagreceu exatamente como ele queria, mas ficou o quê? Insatisfeito com o resultado final. Não porque o medicamento falhou, mas porque ninguém tinha contado para ele o que aconteceria com a pele no final desse processo. Vamos começar com os dados. O Brazilian Journal of Implantology and Health Science publicou agora, recente, em 2024, uma revisão sobre os efeitos das canetas emagrecedoras na composição corporal. Resultado documentado. As canetas emagrecedoras são ótimas aliadas na perda da gordura corporal. Porém, associada a elas, muitos pacientes têm cursado com perda importante da massa muscular e, obviamente, a flacidez de pele. Dessa forma, os resultados estéticos não são tão satisfatórios. A flacidez de pele não é impressão do paciente, é consequência fisiológica registrada na literatura. Os dados do JAMA confirmam que essas canetas emagrecedoras apresentam perda total de peso de 18 a 25% em 68 a 88 semanas de tratamento. Traduzindo, o homem de 100 quilos pode perder entre 18 e 25 quilos em 2 anos. E um detalhe importante aqui, tá? Os homens parecem preservar melhor a massa muscular do que as mulheres depois desse emagrecimento. Ou seja, é um benefício e há mais músculo para se revelar no final. Um relatório da McKinsey de 2025 concluiu também: as canetas emagrecedoras estão impulsionando a demanda por estética médica em todo o planeta. Isso acontece por conta da consequência desse emagrecimento. A ASP já reportou que as cirurgias relacionadas à perda de peso e o lifting corporal foram as que mais cresceram no ano de 2024. Houve um registro de 19% de crescimento nos procedimentos faciais em 2025, por exemplo, e os cirurgiões plásticos consultados por ela dizem que 67% observaram um aumento da correção dos efeitos do emagrecimento, seja facial, seja corporal. Não é uma tendência, é uma nova onda de pacientes com um perfil diferente de tudo que se conhecia antes na cirurgia plástica. E por que a pele não acompanha essa perda de peso? Por que ela não retrai? Essas canetas emagrecedoras promovem a redução rápida da gordura, mas não diferenciam as regiões corporais. Quando a gordura subcutânea, aquela abaixo da pele, é removida rapidamente, as fibras de colágeno e elastina não têm tempo de se reorganizar e a pele acaba desmontando. E quanto mais rápida é essa perda, menor é a chance de retração dessa pele. E outro fator que eu considero muito importante é a idade. Na prática diária, a gente observa que quanto maior a idade do paciente, menor é a chance dessa acomodação da pele, menor é a chance dessa pele se restaurar e adaptar ao novo contorno corporal. E o homem acumula gordura predominantemente no tronco, no abdômen e nos flancos, assim também como a região peitoral. E é exatamente nessas regiões que as canetas têm maior efeito, tá? E vou trazer também uma boa notícia, tá? A gordura visceral, que é a mais perigosa para a saúde, ela não está embaixo da pele, ela está interna, junto dos órgãos, é a primeira a ir embora com o uso dessas canetas emagrecedoras. O problema é o mesmo, o problema é que a pele que cobria essa gordura não vai embora junto e acaba despencando. Vamos falar das regiões, então, que são mais acometidas com essa grande perda de peso. A primeira, obviamente, é o abdômen, né? Formam-se dobras, principalmente na região abaixo do umbigo. Às vezes tem flacidez acima do umbigo também, acaba fechando esse umbigo. A segunda região são os flancos, os laterais aqui do tronco, né? O volume se reduz, mas não sai
Totalmente não, tá? Essa gordura é extremamente resistente, resistente até mesmo a essas canetas emagrecedoras. E acaba tendo um contorno corporal irregular no final. E a terceira região, a região do peito, pode acontecer o quê? Queda da região peitoral. Em alguns casos, pode se revelar uma ginecomastia que estava escondida no meio dessa gordura, ou seja, tecido glandular mamário também. Outra região que se acomete muito são as costas. Essa gordura posterior vai embora também. O problema é que a pele fica e você fica com dobras nessa região das costas que fica muito desarmonioso no contorno corporal. E vamos falar, como chegou então a hora de resolver esses problemas? Primeira regra, toda a gordura corporal em excesso precisa ter sido eliminada primeiro. Você vai marcar uma consulta com o seu médico e vocês vão programar qual é essa meta de eliminação de gordura corporal. Segunda regra, o peso precisa estar estável. Você não pode estar ainda em perda de peso, porque isso vai comprometer o resultado final. O pior ainda, você não pode estar com reganho de peso. Agora eu vou falar sobre uma pergunta muito frequente e muito importante. Eu preciso parar essas canetas emagrecedoras para operar? Com certeza. E o principal motivo é que essas canetas elas retardam o esvaziamento gástrico. E numa cirurgia com anestesia geral, isso representa um risco grave de broncoaspiração. Você pode aspirar esse conteúdo do estômago no pulmão. Nós falamos aqui das regiões que são mais acometidas com essa flacidez. Agora a gente vai falar qual é o tratamento de cada uma dessas regiões. No abdômen a gente vai fazer o quê? Abdominoplastia, que pode ou não ser associada com a lipoaspiração, para remover o excesso de pele e ainda dar um contorno de definição, para tirar aquela gordurinha que ainda esconde a tua musculatura. Nos flancos, a gente associa o body lift, né? A torsoplastia, que é a remoção de pele dessa região lateral que vai lá para as costas. Na região do peito, a gente pode fazer lipoaspiração também, e se tiver excesso de pele, a gente vai ter que associar uma mamoplastia masculina redutora, né? Quando tem queda desses tecidos, excesso de pele. E agora eu vou falar sobre algo que vai muito além, que estamos começando a observar nos grandes centros de referência. O uso estratégico das canetas emagrecedoras após a cirurgia do contorno corporal, para manter esse peso que o paciente tem e potencializar esse resultado a longo prazo. Não é mais a caneta ou a cirurgia, acaba sendo a caneta e a cirurgia como um protocolo integrado. Eu já volto a falar mais sobre isso, mas agora eu vou falar sobre aquele caso do que eu mencionei no início do vídeo. O Brazilian Journal documenta, muitos pacientes cursam com perda importante do que? De massa muscular além da gordura. E isso acontece porque a restrição calórica promovida, quando não associada ao treino de força adequado, ou seja, musculação, pode resultar então em catabolismo, em queima, em consumo muscular. Se você usa a caneta emagrecedora e quer a cirurgia do contorno corporal depois, o treino de força, a musculação, não é uma opção, é um investimento no resultado cirúrgico futuro. Mas sobre o paciente que eu mencionei, ele era um homem de 37 anos, ele pesava 94 quilos, ele iniciou o uso da caneta emagrecedora com acompanhamento médico, em 14 meses chegou a pesar 66 quilos, 28 quilos perdidos. Pressão arterial controlada, glicemia normalizada, uma conquista real de saúde além da estética. Mas quando ele se olhava no espelho, ele via flacidez no abdômen, o peito caído, os flancos abaulados ainda. O peso então estava estável, os exames dele estavam normalizados e a gente fez então a abdominoplastia associada à lipoaspiração 360. Com 5 meses de pós-operatório, o resultado do contorno corporal dele era outro, porque já tinha emagrecido, já tinha eliminado a flacidez e os inchaços da cirurgia também tinham ido embora. Ele me enviou uma mensagem dizendo: agora sim o espelho combina com a pessoa com que eu me transformei. A caneta fez a parte dela, a cirurgia a parte dela. Os dois juntos um resultado completo. Não é a caneta ou a cirurgia, acabou sendo a caneta e a cirurgia, cada um no momento certo. Se você usa a caneta emagrecedora, está vendo mudanças no seu contorno corporal, o caminho agora é avaliar se você precisa ou não fazer uma cirurgia. Peso estável, exames em dia, expectativa alinhada com o resultado da cirurgia, a gente pode sim entregar uma melhora do teu contorno corporal. Me conta aqui nos comentários, você usa ou já usou esse tipo de medicação? Notou mudanças aí no teu contorno corporal que o treino não resolveu? É um pedido sincero, porque isso vai me orientar nos próximos vídeos que eu vou fazer aqui no canal. E no próximo vídeo eu vou falar o quê?
sobre esse protocolo combinado da caneta emagrecedora e a cirurgia do contorno corporal. Como usar essa medicação estrategicamente antes e depois do procedimento. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Eu sou Rafael Pacanaro, cirurgião plástico, especialista no contorno corporal masculino. Até o próximo vídeo.